Muitíssima boa noite a todos. Eu não pude gravar ontem porque eu tive um incidente com o meu gatinho. Ele direto aparece aqui atrás ou bem aqui. Ele tá com uma alergia à pulga, né? Aí a gente levou ele ao veterinário. Então, desejo uma muitíssima boa noite a todos. Eu fico muito feliz se você está acompanhando aqui os vídeos. E eu vou tentar trazer aqui vários vídeos de muitos assuntos diferentes e aprofundando em alguns assuntos, como é esse vídeo aqui. Esse vídeo aqui é um aprofundamento de um vídeo de uma pessoa que me perguntou nos comentários sobre orientação a objeto. Então aqui eu vou dar uma descrição um pouco melhor do que é orientação a objeto, como que entra nela, sem entrar no contexto de nenhuma linguagem. Eu vou entrar num contexto geral para que, com base nesse contexto geral, você consiga aplicar nas linguagens que vocês estão estudando ou tem o plano de estudar, né? Porque orientação a objeto é um conceito que é aplicado a linguagens fortemente tipadas que podem ser aplicadas em projetos de pequeno porte ou grande porte. Então, independente do projeto, pode ser aplicado. Então, eu vou apresentar aqui a minha tela um pouquinho e basicamente a gente vai começar aqui falando sobre os conceitos de OOPS, né, que em português é Programação Orientada a Objeto. Então, né, começando do começo, né, o que seria um objeto, né? Vamos lá. O que seria um objeto? Então vamos falar primeiro desse carinha aqui, ó. Objeto nada mais é do que a representação de uma classe. E o que é uma classe? A classe, dentro do contexto da programação, ela representa alguma coisa na vida real. Então, um conceito muito básico e muito apresentado nas aulas de programação orientada a objeto é o carro, né? Então a classe seria um carro, né, representando um carro que é um objeto da vida real, e essa classe ela pode ser instanciada, ou seja, ela pode ser representada, ela pode ser desestruturada, né? Desestruturada não, ela pode ser representada mesmo por um objeto. E esse objeto, para você representar essa classe, você tem que instanciar ela, né? Que é o new lá, né? Por exemplo, no Java, o new. Então você instancia a classe e quando você instancia a classe que você vai representar ela, você tem todos ali seus atributos e métodos. E o que são atributos e métodos? Na vida real, os atributos dentro da classe seria, por exemplo, as características daquele objeto, daquele ser, né? Então, por exemplo, as propriedades do carro seria cor, quilometragem, por exemplo, se ele tem quatro portas ou não, se ele é automático ou não, entendeu? Isso aí seria as características dele. Então, essas propriedades são representadas na classe. E além das propriedades, dos atributos, né, que são dois nomes para a mesma coisa, propriedades e atributos, você tem os métodos. Os métodos são ações que aquele objeto, ações que aquela classe, né, que aquele objeto na vida real, que aquele ser tem. Então, carro, por exemplo, ele anda, né? Então é um objeto dele. Ele anda, ele abre as portas, né? Não sozinho, mas é uma função dele. Ele abre as portas, ele troca o óleo, né? Que é uma função não dele, mas tem a função do carro também. Então, assim, são funções, né? Funções são basicamente funções na vida real daquele objeto, né? Daquele objeto que está sendo representado pela classe. Então, a gente tem essa caracterização da classe, né? Que o objeto basicamente representa a classe. E com isso a gente já mata o que é classe. Então, basicamente, em poucas palavras, a classe é usada para representar um objeto, um ser, qualquer coisa que a gente queira abstrair para a linguagem de programação. Isso dentro da programação orientada a objeto, né? E certo.
Aí dentro da programação orientada a objeto, existem quatro pilares. Quatro pilares que são essenciais que você precisa saber. E quais são esses quatro pilares? Encapsulamento, abstração, polimorfismo e herança. É exatamente o que está aqui. Encapsulamento, abstração, polimorfismo e herança. Isso você tem que saber absurdamente. Você não pode esquecer isso, porque você vai usar isso a todo momento. Então, basicamente, vamos começar aqui, porque todos esses conceitos são usados dentro de conceitos de classe, de objetos, porque eles estão entrelaçados. Todos esses conceitos são entrelaçados e são usados todos juntos. Então, vamos começar primeiro. Se o conceito, vamos lá. Se o conceito de classe e objeto está muito bem concreto na sua mente o que é agora, né, pelo menos do modo teórico, você pode continuar aqui. Se não, dá uma volta e escuta de novo para você conseguir reter esse conhecimento, porque você precisa deles para continuar, para entender os quatro pilares. Senão você vai continuar ouvindo e vai apenas bugar a sua mente, você não vai entender nada. Vamos lá, encapsulamento. Encapsulamento, dentro do contexto da classe, é basicamente você colocar ordem na casa. É você falar quem pode e quem não pode acessar determinada propriedade ou determinado método, né? Aí, outra coisa que eu queria explicar aqui é qual que é a diferença entre função e entre método. Função pode estar em qualquer contexto. Método é tudo que está dentro de uma classe. Então é basicamente essa a diferença entre função e método. Ok? Vamos lá. Encapsulamento é quem coloca a ordem na casa. Então ele vai falar qual que são as propriedades podem ser acessadas fora. Por exemplo, encapsulamento é você colocar público na sua propriedade, no seu atributo, né? Então, ou colocar protected, ou colocar private, né? Então, por isso, quando você vai colocar lá, se você já começou a estudar Java, você tem lá public static void main, que é o que começa uma aplicação Java. Public é o encapsulamento dela, né? É a forma de que você de acesso daquele método. Então, public static void main. Então, o static é que ele pode ser acessado só pelo nome da classe. Você coloca o nome da classe ponto, você consegue acessar aquele método, entendeu? Então ele é estático e que ele retorna void, né? Ou seja, ele não retorna nada, certo? Então o encapsulamento é basicamente isso. Tu pode fazer isso tanto para a propriedade, tanto para os métodos. Isso é um jeito de você conseguir colocar ordem dentro das suas classes, né? E quando assim as suas classes forem instanciadas virando objetos, você consegue ter um maior controle do que você pode ou não pode fazer no contexto de um projeto muito grande. Isso é muito, muito interessante. Então aqui a gente fechou aqui o encapsulamento. Então vamos para abstração. Abstração é você conseguir abstrair total o seu projeto. É você conseguir colocar ele de uma maneira em que ele fica muito abstraído, por exemplo, em função de determinado assunto, certo? Então é você conseguir definir uma classe abstrata, às vezes, né? Não precisa ser uma classe abstrata. Por exemplo, existe as interfaces no Java, né? E também, se eu não me engano, tem em C Sharp, que você pode implementar elas e dessa forma deixando abstrato o que você quer para determinadas classes. Então, a abstração é um conceito que não só serve dentro da programação, mas também é todo conceito de programação orientada a objeto, que é abstrair ao máximo os objetos ou seres que você está querendo representar a nível de linguagem de programação. Então vamos lá, abstração já foi, objeto já estamos sabido, já estamos aí sabendo o que que é. Aí herança. Herança é quando uma classe herda de outra classe. Então, por exemplo, herança é quando você tem a classe, por exemplo, pessoa, como classe pai, e você tem, por exemplo, aluno e professor como classes filhas. E classe aluno e professor
herdam da classe pessoa, porque ambos são pessoas. E ambos têm características de pessoa, ou seja, ele vai herdar todos os atributos e métodos. Então, por exemplo, você pode fazer o override, que é você sobrescrever o método da sua classe pai, que a gente entra agora em polimorfismo. E isso exatamente é polimorfismo, é o overriding, a gente conseguir sobrescrever, né, os métodos que a nossa classe pai determina que a gente tenha. E sempre quando a gente herda de uma classe, a gente consegue pegar as propriedades dela também. Então, se sua classe pai, por exemplo, tem CPF, né, você obrigatoriamente também tem CPF, porque você herda os atributos e métodos da sua classe. Mas os métodos você consegue reescrever para que você faça deles assim determinado em função da sua determinada classe. Por exemplo, se a classe pessoa tem o método andar de carro, você, como aluno e professor, pode andar de carros diferentes, certo? Até porque o aluno, ele ganha muito menos que um professor, certo? Porque, porque o aluno é todo ferrado, né? Eu também estou em situação de aluno, então estamos todo mundo junto. E então você consegue reescrever esses métodos por meio do polimorfismo. E basicamente essas são aí os conceitos de programação orientada a objeto. Gostaria muito que você compartilhasse o vídeo para um amigo que está cursando aí algum curso de programação. Fico muito feliz aí e muitíssima boa noite.